Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil, numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam este encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. E como vocês sabem, no final do nosso programa, nós respondemos as perguntas que vocês enviam no chat. E para dar o suporte necessário nas dúvidas que envolvem o tema de hoje e que precisam de embasamento jurídico, nós recebemos uma advogada especialista. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Recebo agora a doutora Ana Júlia Rocha, que é advogada especialista em direito condominial e diretora jurídica do escritório Holanda Rocha Advogados. Doutora, seja muito bem-vinda ao Meet dos Síndicos. Olá, Adriana. Olá a todos os síndicos que estão nos acompanhando, toda a comunidade condominial. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui representando o time de advogados da DV Sindicom, compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Daqui a pouco, no final da live, a doutora retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutora! No programa de hoje, vamos falar sobre um tema vital para o sucesso, a transparência e a eficiência da vida em condomínio. Síndicos e assessoria condominial, a força da gestão em parceria. Alinhar as expectativas entre a liderança do condomínio e a empresa que presta o suporte administrativo é um dos maiores desafios da gestão diária. O que deveria ser uma atuação conjunta pode facilmente virar motivo de ruídos de comunicação, dúvidas sobre papéis e atrasos operacionais nas demandas do prédio. Afinal, onde termina a responsabilidade executiva do síndico e começa o papel operacional da assessoria? Como estruturar uma transição de gestão sem perder dados e como manter uma comunicação afinada para que o morador receba um atendimento de excelência. Para responder a tudo isso com propriedade, reunimos hoje um time de peso, uma síndica profissional experiente na linha de frente, uma gestora administrativa especializada e a segurança de um respaldo jurídico de excelência. Para responder a essas e outras perguntas sobre organização de rotinas, transição de gestão, suporte operacional e alinhamento de processos, vamos conversar com elas. Recebo agora Lucielen Reis. Ela é CEO da Luz Condomínios, atua como síndica profissional e é estudante de Direito, com vasta prática na gestão executiva de prédios, pauta seu trabalho na organização, inovação e no alinhamento estratégico da rotina condominial. Seja muito bem-vinda, Lucielen. Olá, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Quero dar boa noite a todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, né? Eu estou aqui para somar, né? E poder atender vocês da melhor forma possível, tá passando um pouquinho da experiência do nosso dia a dia. É sempre um prazer a gente estar, né, comunicando, trocando ideias e experiências. Muito obrigada.
Eu que agradeço. E para somar esse time com a visão operacional de quem conhece os bastidores das empresas de suporte, recebo Carolina Sobral. Com 10 anos de experiência no segmento de assessoria condominial, acumulou atuação em diversos estados, especialmente no Piauí, em uma empresa líder de mercado no setor. Atualmente, atua como gerente administrativa, sendo especialista em gestão de processos, liderança de equipes e relacionamento com condomínios, unindo também sua formação em psicologia. Seja muito bem-vinda, Carolina. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Espero que essa troca de experiência seja muito produtiva para nós e também para os nossos ouvintes. Com certeza. E antes de começarmos o nosso bate-papo, queremos ouvir você e a gente quer saber como é a relação entre a gestão e a empresa parceira no seu prédio. Vocês trabalham em sintonia no dia a dia ou enfrentam desafios como prazos, comunicação com moradores e a divisão de papéis? Conta a sua experiência aqui no chat. Enquanto vocês comentam, vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro, o Banco HR. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Solução fantástica, não é mesmo? Afinal de contas, quem é síndico ou gestor sabe muito bem. Executar melhorias e manter as contas do prédio em dia exige fôlego financeiro e muitas vezes a arrecadação tradicional não cobre projetos essenciais do condomínio. Com o financiamento e empréstimo do Banco HR, esse obstáculo deixa de existir. O Banco HR oferece soluções de crédito sob medida para condomínios com um parcelamento incrível de até 120 meses. Isso significa que as melhorias acontecem, a caixa do prédio fica protegido e a gestão ganha fôlego para trabalhar em parceria com a sua assessoria sem sufocar o bolso do morador. Os contatos do Banco HR estão passando aqui na tela. Converse com a equipe e descubra como viabilizar os projetos do seu prédio com segurança. Para dar a largada, entramos agora no nosso bloco 1. Eu pergunto para Lucielen. Na rotina de gestão, muitos moradores confundem o papel do síndico com o da empresa parceira. Na sua vivência prática, como é que você organiza a comunicação no condomínio para deixar claro onde termina a sua atuação executiva e onde entra o suporte da assessoria condominial? Então, boa noite, né? Respondendo a sua pergunta, hoje isso acontece, né, diariamente nos condomínios, porque na realidade hoje há uma dificuldade muito grande que a gente tem enfrentado em prestadores de serviço. Então, quando a gente, né, acha um prestador de serviço com excelência, competência naquilo que ele faz, isso é muito importante. A empresa, a administradora e o síndico ter essa parceria, né, porque senão há um desgaste muito grande. E a cobrança vinda também por parte dos condôminos, porque na realidade eles esperam e acham que o prestador de serviço não cumpriu o prazo ou não fez o que deveria ser feito, e na realidade essa culpa é do síndico, quando muitas das vezes não é. Então é importante a gente, né, manter a informação, né, constante para eles. A gente estava até hoje comentando sobre isso, sobre um jornal de comunicação, né, que seja ele quinzenal, mas que seja trazendo para os condôminos a transparência do que é feito, né, que muitas das vezes o síndico atua dentro do condomínio, né, com às vezes a atuação mesmo de prestador de serviço, mas as pessoas falam que o síndico não fez nada, quando na realidade a gente fez muita coisa, mas isso precisa ser muito claro para eles, a informação do que não foi feito e o prazo. Olha, gente, nós temos um prazo aqui para ser cumprido. Esse prazo não foi cumprido por várias, né? A gente depende aí de prestador de serviço e ele também depende de uma outra pessoa, de um terceiro, para fazer essa entrega. Então, nós ficamos aí praticamente nesse fogo cruzado aí de informações, mas precisamos trazer para eles o que realmente está acontecendo no condomínio, né? Então, acho que essa informação, né, esse jornal aí,
vamos colocar assim, esse jornal condominial, né, para esclarecer o que está acontecendo, né? Eu contratei um vidro para colocar aqui na fachada do prédio, por que não chegou ainda? Né? Houve um atraso realmente, por que atrasou? Nós contratamos o prestador de serviço, isso não é culpa do síndico nem da gestão, né? Estamos entrando em contato, estamos solicitando um retorno, e assim que a gente tiver esse retorno, nós vamos estar comunicando vocês, mas há realmente essa dificuldade muito grande hoje, enfrentada, acredito, pelos síndicos no Brasil todo, né? Relacionada a essa comunicação aí, essa falta mesmo de participação, até mesmo de esclarecimento do que está acontecendo realmente no prédio. Luciele, para reclamar tem bastante morador, né? Para elogiar não aparece, é difícil, né? Realmente, É difícil. Às vezes quando a gente acerta e a gente recebe um parabéns, né? E muitas das vezes não, você não está aqui somente, né? Esse é o seu trabalho, essa é a sua função. Nós estamos ali para ser parceiro do condomínio, né? É uma junção. Eu falo o seguinte, que a gestão condominial ela é num todo. Quando você se propõe a morar num condomínio, você está morando numa coletividade, né? Você precisa ali, a gente se todos se unirem com a gestão, com o síndico, o condomínio caminha melhor, né? Não é uma obrigação só de um, é uma obrigação de um conjunto num todo. Com certeza. Agora eu vou perguntar para a Carolina. Do ponto de vista da assessoria condominial, quais são os principais erros de alinhamento que os síndicos cometem ao iniciar o contrato e qual é a melhor estratégia de integração inicial para que o atendimento ao prédio funcione em alta performance desde o primeiro dia, Carolina? Adriana, se você me permitir, eu começaria essa análise até antes mesmo dessa contratação mesmo da empresa de assessoria, tá? Um dos primeiros erros que acontece justamente nesse momento da contratação é que é escolher uma assessoria olhando exclusivamente para preço, né? Então, é claro que o custo ele é um fator importante e ele precisa ser analisado, né? Mas uma assessoria condominial ela não deveria ser escolhida apenas pela proposta de menor valor, né? Então, muitas vezes, aquilo que parece uma economia na contratação pode se transformar em um prejuízo, né, muito maior depois, quando processos deixam de ser realizados corretamente, né, ou prazos não são cumpridos, enfim. Então, antes de contratar, né, eu até deixo esse recado que é muito importante que o síndico ele pesquise sobre a empresa, conheça sua estrutura, conheça seus processos, seus canais de atendimento, as suas ferramentas, a sua experiência, né? Então, principalmente também ler e compreender o contrato. Então, o síndico ele precisa saber exatamente aquilo que ele está contratando e quais serviços serão prestados, né, e os limites da atuação dessa assessoria, tá? Até porque nós, enquanto empresa de assessoria, né, com experiência e conhecimento técnico, muitas vezes nós recebemos muitos condomínios que chegam até nós depois de uma experiência anterior muito problemática, né? Então, uma das primeiras atividades que a gente precisa realizar quando nós recebemos esses condomínios é justamente auxiliar esse gestor a identificar e corrigir situações que ficaram pendentes, né, ou foram conduzidas de maneira inadequada. Então, às vezes, encontramos responsabilidades que deveriam ter sido acompanhadas e não foram, né, e por aí vai. Então, isso demonstra, né, a importância de fazer uma boa escolha de uma empresa de assessoria, né? Aí vamos à pergunta, depois da contratação, né, um erro bastante comum é o síndico entender, né, ele pensar que, ao contratar uma assessoria, ele está transferindo para ela a responsabilidade pela gestão do condomínio, né, e não é isso. A empresa de assessoria condominial, ela vai o quê? Ela vai apoiar, ela vai orientar, ela vai operacionalizar e dar estrutura para a gestão, mas o condomínio ele continua sendo responsável pelas decisões e pela representação do condomínio, né? Isso está no Código Civil. Então, um outro ponto importante também, que nesse processo, dessa transição, é o não alinhamento, né, ali no início. Os processos, o papel que cada uma das partes, né, vai fazer, né? Então, quando esses papéis eles não estão claros, né, o que é o papel do síndico e o que vai ser o papel da assessoria, começam a surgir situações como eu achei que vocês fariam isso, eu não sabia que precisava enviar esse documento, né? Então, esse alinhamento ali no início,
não só no início, mas durante todo o período de contrato, mas especialmente nesse início, ele é muito importante, né? Então, acredito que a melhor estratégia é começar a parceria com uma reunião ali inicial, uma integração mesmo, um alinhamento muito bem estruturado, né? Definindo claramente esses papéis, né? Esses limites de atuação, né? Os prazos, os processos da empresa, quais documentos precisam ser enviados, quais são os canais oficiais de comunicação, quais são as ferramentas que essa empresa ela disponibiliza para esses processos do dia a dia, né? Também é importante apresentar a estrutura da própria empresa também, né? Quem serão os responsáveis pelo atendimento, quais setores estarão envolvidos, como as solicitações elas devem ser encaminhadas, né? Enfim, quando tudo isso é bem definido desde o início ali da prestação de serviço, a gente consegue reduzir muito dos ruídos, dos retrabalhos, dos conflitos, né? Então, então, a boa parceria, né, ela não começa ali quando surge, né, o primeiro problema, né? Não, ela começa ali quando as responsabilidades e os processos, eles são bem definidos, antes que o problema aconteça, né? Então, eu acredito que esses são os principais erros, né, as estratégias que a gente pode pontuar nesse início de contrato, né, essa parceria entre o condomínio e uma empresa de assessoria condominial. Perfeito, Carolina, obrigada. Chegamos agora ao nosso segundo bloco, mas antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, vamos falar um pouco dos ativos mais preciosos para qualquer gestor que busca conduzir a rotina do prédio sem perder o controle, a organização e a gestão de processos. A rotina de um síndico acompanhando chamados, organizando pastas, lidando com cobranças e emitindo comunicados aos moradores já é incrivelmente exaustiva. Por isso, você não pode perder horas do seu dia focado em burocracias operacionais ou tentando resolver tudo sozinho, sem o braço direito de uma parceria eficiente. Assista ao recado a seguir e descubra como a Condoasp pode te ajudar. Você sabia que a Condoasp oferece apoio na prestação de contas dos seus condomínios? Nossos especialistas trabalham para facilitar a vida do síndico e trazer clareza para os moradores. Nossa equipe organiza minuciosamente todos os recibos de pagamentos, além dos extratos de débitos e créditos enviados pela gestão, de forma física ou por meio da função Protocolo Virtual, disponível no app Classicom, estruturando de forma simples e precisa a prestação de contas mensal do seu condomínio. Sem complicações e sem burocracia. Para uma gestão eficiente, conte com a Condoasp Assessoria Condominial. É exatamente disso que os síndicos e gestores precisam: transparência, praticidade e suporte de verdade. Afinal, no dia a dia com a assessoria condominial, o volume de documentos, relatórios financeiros, notas fiscais, solicitação de condôminos e emissão de boletos é constante. Quando você conta com o sistema de prestação de contas e o protocolo virtual da Condoasp, toda essa burocracia fica organizada em um só lugar, de forma digital, ágil e auditável. O morador acompanha a gestão com total clareza. O conselho analisa as pastas sem atrasos e as demandas entram em um fluxo profissional sem gerar sobrecarga na rotina do síndico. Com a Condoasp, sobra tempo para você focar no alinhamento estratégico do seu condomínio. Os contatos da Condoasp estão passando aqui na tela. Entre em contato agora mesmo. E chegamos ao bloco 2 e vamos voltar para o nosso bate-papo, entrando no coração do dia a dia da gestão em conjunto. A execução operacional, a entrega da prestação de contas, sem gargalos e o suporte de excelência na rotina do prédio. Lucielen, pergunta para você. Envio de boletos, organização da pasta física ou digital e controle de solicitações dos moradores exigem um braço operacional. Como é que você estrutura o fluxo de trabalho com a assessoria condominial para que essas rotinas sejam cumpridas sem sobrecarregar a sua gestão? Então, mais uma vez, obrigado. O que acontece? Como mesmo você estava falando aí da Condoasp, né? É importante o síndico ter um suporte, uma administração, no caso, né? Um aplicativo, uma forma,
né, para que esses condôminos tenham acesso e deixar tudo muito registrado. Então, eu não sei qual é a dificuldade da nossa amiga que estava falando muito bem ali sobre condomínios. Nós hoje fazemos com que as pessoas, quando elas entram em contato pelo WhatsApp, né, nós estamos tentando disciplinar as pessoas a entrarem no aplicativo, né, entrar ali e falar com eles, olha, hoje vocês têm na palma das suas mãos muito claro a sua gestão, porque eu acho que isso é muito importante. A administradora e o síndico trazer uma clareza para quem não tem nenhuma suspeita, então as pessoas podem entrar ali, elas podem fazer suas reclamações, e é importante que entrem, até porque aquilo fica registrado, e quando é feito, né, ali a gente traz, olha, foi executado, foi pedido no dia tal, e no dia que você solicitou, foi resolvido, né? Então, assim, hoje eu conto também com uma parceria, né, de uma clareza, né, no caso, um aplicativo que traz esse sistema, então as pessoas têm ao tempo real, verificam o que tem no caixa, como que a gente está lidando a administração com tudo isso. Segunda via de boleto, ela pode solicitar também pelo aplicativo, entendeu? Ela fazendo o seu cadastro, então a gente sempre tem aquela, o meu boleto não chegou, mas tem um aplicativo, você pode solicitar por lá, mas como que faz? Então, a gente tem um setor que fica responsável, essa pessoa entra em contato e automaticamente a gente, olha, vou revalidar, vai de novo para o seu e-mail, para você entrar e fazer o seu cadastro, é importante que você entre, mas eu queria saber desse documento, né, foi feito isso, qual que é a nossa, a gente está com dúvida, não, ali tá para trazer clareza no que aconteceu. Então, ela consegue entrar e verificar a nota fiscal, o serviço que foi feito, que foi executado, o dinheiro que saiu do caixa, foi para onde foi. Então, acho que, na realidade, né, hoje a gente, com a tecnologia, a gente está procurando o máximo, né, ajustar essas coisas e trazer uma clareza muito mais fácil. As pessoas conseguem ver no dia a dia como uma conta bancária. Ela só não consegue ter o fluxo, mexer naquilo, mas ela consegue identificar para onde foi, o que foi feito, e isso tem ajudado muito numa gestão mais clara e eficiente, né, no dia a dia da nossa gestão aqui condominial. Como você citou, né, da comunicação, essa acaba que cria uma comunicação melhor entre moradores, o síndico, com esse apoio da assessoria, não é mesmo? Sim, com certeza. Perfeito. Agora eu vou falar com a Carolina. Na rotina administrativa, Carolina, os atrasos no envio de comprovantes por parte do condomínio podem comprometer o fechamento do mês, né? Como a assessoria atua preventivamente para auxiliar o síndico e cumprir prazos, ou melhor, auxiliar o síndico a cumprir prazos, organizar notas fiscais e entregar uma prestação de contas impecável ao conselho? Olha, Adriana, é importante termos a seguinte noção. A prestação de contas, ela não começa no fechamento do mês. Ela começa no primeiro dia do mês. Então, dentro da própria assessoria condominial, né, que o condomínio tem, já existem processos que elas precisam estar organizados. Então, por exemplo, a folha de pagamento, outras despesas fixas, como energia, água, contratos recorrentes, tributos e todos aqueles compromissos, né, que já são possíveis de prever, né, isso tudo a assessoria condominial, ela já tem aquela noção, algumas ela gera, então a partir daquele momento já se inicia a prestação de contas, né? Porém, existem também despesas extraordinárias e variáveis, né? Então, é uma compra que foi necessária de ser feita, né? O síndico precisou fazer ali uma compra, e aí a participação do condomínio vai ser fundamental. Então, assim, o ideal é que toda a documentação ela seja encaminhada pelo síndico após a realização da despesa, né, ali de imediato, e não que ela seja acumulada para o final do mês, né, porque aí, dessa forma, a assessoria ela consegue trabalhar praticamente em tempo real, conferindo os documentos, identificando pendências, corrigindo problemas antes do fechamento, né? Então, também existe uma preocupação muito importante nesse ponto, que é com a transparência para os condôminos, né? Conforme a nossa colega síndica mencionou, a transparência ali no aplicativo que o condômino tem acesso é de grande importância,
né? Então, se essas informações elas estão ali em tempo real, o condômino ele consegue visualizar, ele consegue acompanhar, ele não precisa esperar fechar o mês, né, fazer todo um relatório para que ele acompanhe, né, em que o dinheiro, né, que ele paga ali de taxa de condomínio está sendo investido, né? Então, como agilizar esse processo, né? Como eu vinha dizendo, sempre que uma despesa ocorrer, enviar ali de imediato para a assessoria, né? E aí também tem algumas recomendações, né? Exige sempre uma nota fiscal, né? E muitas empresas, né, como a nossa, né, utilizam de ferramentas que fazem a busca dessas notas fiscais, o que já também agiliza esse processo, né, de confecção desses balancetes, né? Então, fazer uma compra utilizando a nota fiscal ao invés de um recibo, por exemplo, que não é recomendado, não só é mais seguro, mais transparente, como também otimiza esse processo para a empresa de assessoria, né? Então, assim, hoje a tecnologia permite que a assessoria seja muito mais preventiva, né? Então, mas a gente também precisa, né, em alguns pontos, realmente, desse alinhamento junto com o gestor, né? Então, resumindo, né, uma prestação de contas ali impecável, ela não depende apenas do trabalho feito no final do mês, né? Então, ela é o resultado de um processo organizado, né, entre condomínio e assessoria durante todo o mês, né? Então, é uma história financeira do condomínio ali, ela é construída todos os dias. Perfeito. Aí fica aí a dica para os nossos espectadores, né, não deixar tudo para a última hora, que é mania de brasileiro, né. Então um trabalho que vale a pena. Obrigada, Carolina, obrigada, Lucielen. E para vocês, gestores e síndicos que nos assistem, se essas orientações sobre a parceria com a assessoria condominial estão ajudando a organizar as suas rotinas, mostre o seu apoio, deixe o seu like e compartilhe o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp de gestão. É assim que fortalecemos e profissionalizamos o mercado condominial. E para ter acesso diário ao melhor conteúdo do setor, siga a Pred News nas redes sociais e acesse prednews.com.br. A conversa está excelente, não é mesmo? As síndicas e gestoras no chat, os síndicos também, estão enviando insights valiosos e nós já vamos dar continuidade. Mas antes, vamos ver um vídeo rápido sobre como o aplicativo Classicom pode revolucionar a comunicação, a participação dos condôminos e a tomada de decisões nas assembleias do seu prédio. Voltamos já. Participar das decisões do seu condomínio nunca foi tão simples. Conheça a Assembleia Virtual do Classicom. Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível estar presente nas assembleias. Com a Assembleia Virtual Classicom, você acompanha pautas, vota e participa das decisões de forma prática e segura. Todo o processo é realizado digitalmente, com total transparência e segurança, proporcionando mais comodidade para moradores, síndicos e administradoras. Com poucos toques, você participa das decisões importantes do condomínio, de qualquer lugar e no momento mais conveniente. Classicom. Tecnologia que aproxima pessoas e facilita a gestão do seu condomínio. Bem-vindos de volta. Para você, síndico, que sabe o quanto é desafiador engajar os moradores nas assembleias, seja para aprovar a contratação de uma nova assessoria, trocar de empresa parceira ou alinhar regras de convivência, o Classicom é a ferramenta definitiva. Com o sistema de votação e assembleia virtual do Classicom, você elimina as reuniões presenciais, exaustivas e abre um canal moderno, acessível e seguro. O condomínio analisa os relatórios da assessoria, lê os comunicados do síndico, tira dúvidas com clareza e vota de forma rápida, direto do celular e com total validade jurídica. É a tecnologia unindo transparência, praticidade e legitimidade para a sua gestão. Os contatos do Classicom estão passando aqui na tela. Leve essa inovação para o seu condomínio. Agora sim, voltamos ao nosso bate-papo e no bloco 3, nosso foco é justamente a transição de gestão, a tecnologia nos processos e o alinhamento de rotinas entre síndico e assessoria.
Lucielen pergunta para você: trocar de empresa parceira ou iniciar o trabalho com uma nova assessoria condominial exige a migração de muitos dados, históricos e documentos, né? Qual é a sua rotina prática de transição e o checklist que você aplica para não deixar nenhuma pendência para trás? Dá a dica aí para os nossos espectadores. É importante cada condômino, né, e também a gestão do síndico, a administradora, criar ali o seu checklist, né, que vai atender cada um na sua particularidade, e entendemos que isso é importante para que não fique nada para trás, né, para que a gente faça ali, hoje, como a gente estava falando anteriormente, sobre a tecnologia, sobre as coisas serem mais digitais, então é importante a gente registrar isso por e-mail, né? Então, assim, a gente faz aquele registro de todas as documentações necessárias, né? Faz ali até no Drive mesmo, compacta aquilo, tanto para estar enviando quanto para estar recebendo. Isso é muito importante, porque é onde realmente talvez, né, você consegue verificar ali para as coisas não se perderem, para nenhuma documentação estar se perdendo ali, né? E a gente está alinhando da melhor forma possível como que vai ser, porque senão eu não sei, né, a doutora ali, a Carolina, né, a gente estava falando aqui, que muitas das vezes o síndico mesmo, né, fica aquelas informações perdidas, o prestador de serviço não sabe mais para onde ele vai mandar a nota fiscal que ficou, ele precisa enviar para qual e-mail agora, então tudo isso precisa ser alinhado no primeiro momento, né, fazer um checklist ali, olha, a partir de agora, esse é o e-mail, entrar em contato com os prestadores de serviço, né, vai estar enviando para esse e-mail é e-mail de recebimento, a gente também entender contratualmente como que está sendo feito, né, como que foi realizada essa contratação, se os contratos estão em dia, como que está cada prestador de serviço, então a gente vê que é uma gama de, né, de coisas que precisam ser feitas nessa transição, nessa gestão, né, para estar tudo alinhado da melhor forma para a gente conseguir caminhar, né, e fazer uma boa gestão. Então, isso precisa estar muito bem alinhado e ajustado da melhor forma possível. Quanto mais organização, melhor, né? Até para trabalhar. Sim. Perguntar para a Carolina agora. A tecnologia acelerou muitos processos com aplicativos, canais de atendimento digital e inteligência artificial. Como a assessoria condominial estrutura essas ferramentas operacionais sem perder o contato humanizado com o síndico e com os moradores? Adriana, a tecnologia, ela veio aí, não tem como voltar atrás, né? Mas, assim, a tecnologia, ela é extremamente importante, né, nesse meio, para os processos mecânicos, processos repetitivos, e até mesmo para análises mais complexas, né, como a gente está vendo aí a questão da IA, né? Então, assim, a tecnologia, ela organiza muitas informações, ela otimiza muito tempo e permite entregar aí processos com muito mais agilidade e precisão, né? Então, assim, eu não vejo a tecnologia e o relacionamento como coisas opostas, né? Na verdade, eu acredito que deve acontecer exatamente o contrário. Enquanto a tecnologia ela está ali facilitando e automatizando aquilo que pode ser automatizado, a equipe da assessoria ela consegue direcionar a sua atenção para aquilo que realmente precisa de pessoas, né? Que é o quê? Entender as necessidades do condomínio, orientar o síndico, analisar situações, solucionar problemas e construir ali realmente o relacionamento, né? Então, assim, o grande ganho está justamente nessa integração entre tecnologia e também a humanização desse contato, desse relacionamento. A tecnologia cuida ali da eficiência dos processos, a equipe cuida da experiência do cliente como um todo, né? Então, o objetivo ali não é substituir o contato humano, é fazer com que esse contato ele aconteça no momento certo e com muito mais qualidade, né? Porque ao invés de a nossa equipe estar ali o tempo todo se preocupando com o processo, a gente está se preocupando com a experiência do nosso cliente, né? Então, quando a gente consegue tirar da nossa equipe essas tarefas mecânicas e repetitivas, a gente consegue colocar mais energia naquilo que realmente agrega valor para a gestão do condomínio, né? Então, a tecnologia ela não deve substituir o relacionamento, ela deve liberar as pessoas para se relacionarem, né, aí ainda melhor.
Perfeito, Carolina. Já já voltaremos para responder as perguntas enviadas por vocês para a nossa advogada especialista. Mas agora vamos para um momento muito importante aqui da nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas sobre liderança, aprovação de projetos e condução de grandes intervenções no condomínio, vamos falar sobre como dominar as técnicas de gestão e levar a sua atuação ao nível de excelência. Presta atenção nesse recado a seguir. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático, desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base e a segurança necessárias para que você tome atitudes firmes, saiba se comunicar com clareza, domine o público nas reuniões e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento para engajar a sua comunidade e aprovar seus projetos com facilidade, essa formação é para você. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas e cenários reais trazidos pela nossa audiência, baseados nos diferentes desafios de participação de cada perfil condominial. Primeira pergunta para Lucielen. A pergunta do Rodrigo Mendes de Campinas. Eu não ia falar o nome do participante aqui, Rodrigo Mendes de Campinas. A equipe da assessoria condominial do nosso prédio costuma responder aos moradores sem antes alinhar com o síndico, gerando desencontros de informação. Como alinhar o canal de comunicação para que a assessoria fale exatamente a mesma língua da gestão? Na realidade, o que é importante? A comunicação, ela precisa ser pela administração. Aqui eu faço dessa forma, a administração, porque a gente passa para o síndico, olha, isso a gente está respondendo o condomínio, o senhor está de acordo? Da gente dar esse retorno dessa forma? Se a administradora e o síndico estiverem andando, eles vão falar a mesma língua. Quando ele consegue identificar, por quê? Porque às vezes o síndico vai dizer o seguinte: olha, eu vou verificar se o serviço foi feito. Na realidade, o serviço já foi feito, já foi realizado. E aí fica um pouco meio desencontro de informação. Então, é importante esse comunicado partir da administração, né, em geral, até mesmo pelo aplicativo que a gente estava falando, né? Então, e tá ali em concordância, o síndico dá o ok realmente, né? E a gente trazer, como a gente falou anteriormente, trazer o que foi realizado, né, para os condôminos com mais clareza e transparência. Olha, foi feito, foi solicitado no dia tal, foi realizado no mesmo dia ou foi realizado depois, né? O síndico fez ali a vistoria, acompanhou o serviço, como que foi feito, porque às vezes realmente, às vezes o serviço foi executado, o síndico está meio perdido, não sabe, às vezes a administração, então assim, precisa realmente. É importante, na hora, até mesmo que a Carolina estava falando, na hora da contratação, ter esse alinhamento. O síndico precisa andar junto com a administração. Eles precisam andar de mãos dadas, porque senão o condomínio não vai funcionar, as coisas não vão acontecer. Então, isso é importante, né? A gente está colocando isso, as informações, mas justamente alinhado com o síndico ali para dar essa informação correta no tempo correto. Fica aí a dica para o Rodrigo, que mandou a pergunta. Agora, para a Carolina, a pergunta do Camilo Junqueira, aqui do Rio de Janeiro.
O Camilo pergunta: como a equipe da assessoria se organiza internamente quando há uma alta demanda de chamados operacionais e solicitações simultâneas de vários condomínios para evitar gargalos na entrega dos relatórios e pastas? Quando existe uma alta demanda, a primeira coisa ali a se fazer realmente é organizar, né? Então, assim, a gente não pode, nos nossos processos, depender de mensagens espalhadas em diferentes canais, de informações que ficam ali na memória das pessoas. Então, por isso que no nosso modelo de negócio, a tecnologia, ela é fundamental, né? Então, por exemplo, a gente utiliza um aplicativo que tem uma ferramenta chamada Ocorrências, que é substituindo aquele livro de ocorrência que antigamente ficava ali na portaria, que o condomínio ia lá para fazer o seu registro. Então, assim, hoje a gente tem essa ferramenta de forma virtual e que é um espaço muito mais seguro e transparente, né? Então, o condomínio ele registra as suas ocorrências, as suas solicitações, seja para o síndico ou seja para a assessoria, né, num ambiente que é dele, né, no portal dele, né? Não é como o livro que estava ali na portaria, que outros condôminos iam lá e tinham acesso, né, à ocorrência de outros condôminos. Então, as respostas a essas ocorrências ficam registradas. Então, a tecnologia, ela ajuda muito na organização justamente dessas demandas, né? Então, mas existe também um segundo ponto que eu considero ainda mais importante, que é trabalhar para que o condômino ele tenha cada vez mais autonomia, né? Então, assim, como até a colega já até tinha mencionado, se uma informação sobre o condomínio, né, ela já pode estar disponível no aplicativo ou no portal, né, que a assessoria ela disponibiliza, né, de forma clara, transparente, por que o condomínio ele precisa ligar para o síndico ou para a assessoria para perguntar? Né? Então, assim, isso não significa querer evitar o contato do condômino com a assessoria ou com o síndico, né? Muito pelo contrário. Mas é exatamente para preservar o contato humano para aquilo que realmente precisa de atenção, né? Então, às vezes, o condômino, eles têm muitas dúvidas, e às vezes são dúvidas muito frequentes, né? Então, ou dúvidas que estão no portal ali do condômino disponível, né? Então, se ele tem essa autonomia de ter essas informações ali disponível, ele não precisa se desgastar entrando em contato, né, com o síndico ou com uma empresa de assessoria, né? Então, assim, as empresas de assessoria, os síndicos também, precisam, né, constantemente fazer a pergunta: por que os nossos clientes ainda estão nos procurando para saber informações básicas que poderiam estar disponíveis para eles a qualquer momento? Então, se a gente colocar essas informações à disposição, né, nas ferramentas que a gente utiliza como aplicativo, o condomínio ele ganha muita autonomia, o síndico ganha tempo e a assessoria também ganha capacidade operacional, né, para não ter tanta essa alta demanda mesmo de solicitações, né, que aí evita gargalos, né? Então, a gente consegue organizar melhor também as demandas. Maravilha. Agora a pergunta para a Lucielen, da Juliana Rodrigues de Belo Horizonte. Estamos sentindo um desgaste no atendimento da assessoria condominial atual, mas temos receio de que a troca cause confusão no caixa ou na cobrança dos inadimplentes. Como conduzir essa mudança na prática sem afetar a rotina do prédio? Eita. Então, na realidade, o que precisa ser, como a nossa amiga falou, a respeito da pessoa buscar não só preço, das pessoas buscarem qual o motivo, né, que ela está buscando aí uma mudança da administração. Realmente não está atendendo as demandas dela, porque hoje nós estamos lidando com pessoas no nosso dia a dia, as pessoas estão muito sem paciência, né? Eu estou falando, a gente para atender, você precisa, se desdobrar para fazer um atendimento. É o que a nossa amiga falou sobre o atendimento humanizado. A gente preza por isso. Mas até que ponto você, muitas das vezes, não enche a administradora de vários questionamentos, coisas que você poderia buscar num aplicativo e deixar ela realmente trabalhar com o que precisa ser feito. Então, na realidade, o que precisa sentar e ajustar nessa transição aí do síndico é o que hoje né, essa administradora não esteja atendendo, que eu gostaria de fazer a mudança, né? Propriamente eu questionando várias coisas de um prestador de serviço, no caso dentro da gestão, da administração,
que eu não estou sendo atendido da melhor forma, ou sou eu, ou é realmente a administradora que não está me atendendo? Porque são coisas diferentes, entende? Que às vezes a pessoa, às vezes é a pessoa, não é a gestão, ou às vezes realmente a gestão chegou a um ponto de desgaste que realmente não está atendendo a expectativa daquele condômino na gestão do que ele precisa, entendeu? Então, assim, a gente vê hoje que os condôminos eles estão cheios de expectativas. As pessoas estão vivendo no auge como se elas estivessem querendo um micro-ondas. Eu vou colocar em 30 segundos. Aqui, se a gente às vezes não responde a pessoa em no mínimo 2 horas, ela coloca, eu já te perguntei, já tem tantos minutos e não me respondeu ainda. Então, na realidade, será que isso, às vezes, na nossa gestão, não está precisando um pouco de paciência, ou até mesmo sentar e alinhar os processos? Eu acho que uma boa conversa pode se ajustar muita coisa, sabe? Antes mesmo de uma troca. Agora, se realmente não está falando mais a mesma língua, troca. Mas isso, na realidade, pega as informações antes. São coisas, tudo que nós tratamos aqui anteriormente. É um checklist, realmente ajustar, é estar com tudo ali corretamente, para você depois poder, olha, eu quero a inadimplência correta, né? Toda que está aqui, eu quero. E até mesmo essa pessoa, será que ela não tem isso numa plataforma? Pega essas informações antes na plataforma para você levar para uma outra gestão e sentar e alinhar, já que você não queira mais tratar desses assuntos com essa gestão, porque às vezes realmente o relacionamento se desgasta. Mas muitas das vezes, senta antes, tem uma conversa, um alinhamento, um ajuste, eu acho que talvez possa fluir melhor. Talvez esteja tendo um ruído aí nas informações, um ruído, porque às vezes eu falo o seguinte, às vezes a gente está ali atendendo várias demandas e você responde uma pergunta para alguém no WhatsApp, sendo que muitas das vezes aí a pessoa já leva mal aquilo que você respondeu e na realidade era só uma resposta simples. Então, às vezes uma boa conversa se resolve muita coisa. Em breve voltamos a falar com as nossas síndicas convidadas, mas agora eu quero falar com você sobre a programação do canal da Pred News. Temos 3 programas semanais. Às terças-feiras, sempre às 16 horas, temos encontro marcado no programa Por Dentro do Condomínio, onde vamos trazer conteúdos de forma didática para capacitar gratuitamente síndicos de todo o Brasil. Às quartas-feiras, sempre ao meio-dia, nosso encontro é na Tribuna Condominial. É o momento de mergulhar no universo jurídico. Recebemos advogados especialistas para trazer o embasamento legal sólido que você, síndico, precisa para tomar decisões com segurança. E claro, às quintas-feiras, você já sabe, o nosso encontro é aqui no Meet dos Síndicos, pontualmente às 8 da noite. Eu estarei sempre acompanhada de síndicos de peso para compartilhar experiências, dicas de ouro e orientações práticas de como agir nos desafios reais do dia a dia. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar nossa programação. E agora, vou chamar novamente a doutora Ana Júlia Rocha, que vai responder as perguntas jurídicas enviadas pela nossa audiência, conectando o rigor da lei com a realidade da segurança jurídica e da validade das decisões do condomínio. Bem-vinda de volta, doutora. Olá, Adriana, boa noite novamente, né? Vamos à pergunta do Fernando Alencar, de Goiânia. Doutora, juridicamente falando, qual é o limite de responsabilidade civil e criminal da empresa de assessoria condominial perante o condomínio em caso de erros operacionais, falhas na emissão de guias ou retenção incorreta de tributos? Olha, Fernando, quando acontece algum erro, algum equívoco, a assessoria ela vai responder civilmente quando esse erro ele decorre de alguma obrigação que ela contraiu. Então, que ela assumiu contratualmente com um contrato firmado, que tenha validade jurídica, e que esse erro causa um prejuízo ao condomínio. Por exemplo, na questão de emissão de guia incorreta, a perda de um prazo, ou uma retenção tributária equivocada. Mas é importante a gente também fazer uma distinção muito clara. Perante o fisco, essa responsabilidade ela é diferente. A responsabilidade perante o fisco, ela decorre e vem da legislação tributária.
ela não vem de um contrato firmado entre partes individuais, ela vem da própria legislação tributária. Então, esse contrato com assessoria, ele não vai alterar de forma alguma a responsabilidade perante ao fisco. Depois, se esse prejuízo foi causado pela empresa, o condomínio ele pode requerer um ressarcimento, mas tem que constar as obrigações em dia com o fisco. Agora, na esfera criminal, não existe uma responsabilidade criminal automática, ou seja, não exige uma responsabilidade criminal por conta de um erro operacional, simplesmente assim. Tem que ter uma apuração mais séria, até porque a gente está tratando agora da liberdade de alguma pessoa, então a gente não tem esse instituto automático, como a gente poderia ter no caso de uma responsabilidade civil. Então tem que haver verificar se houve essa conduta, se foi tipificada essa conduta, se a gente tem uma conduta dessa no Código Penal, e que tenham todos os elementos necessários para que configure um tipo penal, inclusive, se for o caso, um dolo, né, nesse sentido. Tá certo. A Patrícia Souza de Santos pergunta o seguinte: a empresa de assessoria condominial pode ter procuração ou autorização para assinar contratos, movimentar contas bancárias do prédio ou responder legalmente em assembleias na ausência do síndico? O que diz a legislação sobre a delegação de atos de gestão? Olha, a resposta simples, pode, mas depende, e não pode em todas as situações. É fato que a assessoria, ela pode representar o condomínio em determinados atos, até de uma forma vasta, na minha opinião, desde que regularmente constituída como a mandatária. Ou seja, ela tem que estar devidamente instituída dessa procuração, outorgada com todos os poderes elencados. Então, por exemplo, um poder de alterar algum dispositivo da própria convenção ou realizar algum ato, tem que ter a procuração demonstrando esse ato e tendo a assinatura base de uma procuração. Então, todas essas procurações podem ser, sim, realizadas desde que da forma legal. Então, não se pode ter uma procuração substituta ao síndico. Ana Júlia, o que isso quer dizer? Não é porque a empresa que presta assessoria, ela pode realizar um determinado número de atos representando o condomínio e o síndico, vamos dizer assim, que ela vai substituir, por assim dizer, o síndico. Como as meninas estavam comentando anteriormente, a assessoria ela é importante, mas ela não substitui o síndico. Então tem que ter muito bem delimitado qual é o papel do síndico e qual vai ser o papel dessa assessoria. Agora, na Assembleia, a gente tem uma questão um pouco mais delicada, tem essa distinção. A administradora, ela pode prestar informações, secretariar trabalhos ou atuar como procuradora jurídica admissível, desde compatível com a convenção. Mas essa ausência do síndico, ela não vai transformar essa assessoria em uma representante legal ou na pessoa do síndico de forma substituta. Então, vamos dizer que existe uma assembleia, ocorreu uma assembleia, o síndico não se faz presente, mas tem uma empresa que tem a procuração. Ela não vai substituir a pessoa do síndico, mesmo que ela seja autorizada a realizar determinados tipos de atos. Então, pode sim realizar atos administrativos e financeiros. O próprio Código Civil, ele permite no artigo 1348, se eu não me engano, que o síndico, ele tem no dispositivo permitindo que o síndico transfira esses poderes, mas sempre com aquele bom senso de que não é o síndico. Seria uma procuração mais específica, né, no geral, né. Pode até Entendi. ser uma procuração um pouco mais abrangente, mas mesmo assim tem determinadas coisas que apenas o síndico pode realizar, não é a Deus dará, como dizem, o pessoal. É. Ó, o Gustavo Silveira, de Porto Alegre, pergunta o seguinte: se o condomínio constatar irregularidades na guarda de documentos, movimentações não autorizadas ou recusa na entrega de arquivos por parte da assessoria condominial ao fim do contrato, qual é o procedimento jurídico de urgência para reaver os dados e proteger o condomínio?
nesse caso, Gustavo, o primeiro passo, na minha opinião, é formalizar, realizar uma notificação formal exigindo a entrega imediata desses documentos, arquivos, senhas, dados, qualquer acesso do condomínio, qualquer dado do condomínio. Se houver uma recusa ou o risco de perda, uma exclusão ou uma alteração dessas informações, qualquer alteração, vamos dizer assim, dessas informações, da exclusão até uma pequena alteração nessa informação, é possível sim a gente buscar uma tutela de urgência com fundamento no Código de Processo Civil brasileiro. Então, o judiciário ele pode determinar a entrega ou a exibição desses documentos, a preservação dos dados, a transferência desses acessos, se for o caso, e até fixar uma multa diária, tem previsão legal de uma multa diária por esse descumprimento, mediante a tutela de urgência. Então, mas se houver uma movimentação financeira que não esteja autorizada, também é importante revogar imediatamente esses acessos bancários e preservar todas as provas. Mas é importante que se faça da forma mais célere possível, porque o objetivo mesmo é não ter nenhuma perda, nenhum risco, né? Proteger o condomínio, né? Exatamente. É. A Cristina Xavier de Recife pergunta o seguinte: quais são as cláusulas jurídicas e contratuais indispensáveis, como prazos de aviso prévio, rescisão, sigilo de dados e transição de documentos que o condomínio deve exigir ao contratar uma assessoria condominial? Olha, existem vários tipos de cláusulas, como a gente diz no contrato, né, a vontade das partes, mas eu destacaria algumas que são, na minha opinião, essenciais. Primeiro, deveria ter um objeto muito bem definido, dizendo exatamente o que a assessoria vai realizar e quais atos dependem dessa autorização do síndico. Aí partindo dessa fase, a gente vai para regras claras de movimentação financeira, de emissão de guias, de tributo, de prestação de contas. Toda movimentação financeira tem que estar muito bem estabelecida nessas regras que vão ser compactuadas. Por fim, a gente vai ter as cláusulas de prazo, as cláusulas de aviso prévio, de rescisão, de penalidades, cláusulas comuns de um contrato, no caso de haver alguma rescisão por algumas partes, ou ter alguma alteração da própria parte no contrato, da vontade da parte, por exemplo, caso a parte não queira mais continuar com esse contrato. Então, eu ainda adicionaria as cláusulas de LGPD, que é um assunto muito importante, que a gente vem conversando muito, vem debatendo muito, vem visto na internet cada vez mais debate sobre a LGPD. Então, eu colocaria cláusulas específicas sobre a LGPD, sobre confidencialidade, a segurança da informação e a responsabilidade por prejuízos advindos de alguma infração a essas cláusulas. Então, resumidamente, o melhor contrato é aquele que deixa claro quem faz o quê, como, quais são os limites dessa assessoria e como o condomínio ele vai manter o controle dessa gestão. Perfeito, doutora. E chegamos ao fim deste bate-papo incrível, extremamente esclarecedor e necessário. Ficou muito claro que alinhar a gestão executiva com o suporte operacional é uma realidade fundamental para a eficiência do prédio e que o segredo para evitar desgastes, atrasos e falhas na prestação de contas é um só: comunicação clara, divisão de papéis, uso inteligente da tecnologia e segurança jurídica desde a assinatura do contrato. Deixo aqui meu muito obrigada às nossas convidadas e à nossa especialista por dividirem tanto conhecimento prático e orientarem a nossa audiência com tanta clareza. Lucielen Reis, CEO da Luz Condomínios, muito obrigada por compartilhar sua visão como síndica profissional, trazendo suas estratégias de alinhamento, comunicação com condôminos e checklist na transição de gestão. Muito obrigada, Lucielen. Carolina Sobral, gerente administrativa, muito obrigada por trazer seus 10 anos de bagagem em assessoria condominial, nos mostrando a visão de bastidores operacionais, gestão de prazos e atendimento humanizado nos condomínios. Nada, Adriana, eu que agradeço pelo convite, espero que tenha contribuído muito aí com os nossos espectadores. Fico à disposição.
Com certeza, os espectadores aprenderam muito hoje, hein? E a doutora Ana Júlia Rocha, o nosso muito obrigada por todo o respaldo jurídico, pela análise de responsabilidade civil e contratual trazidos para proteger a gestão dos nossos síndicos. Eu quem agradeço, Adriana, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e a confiança de sempre. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Um agradecimento especial também aos parceiros que tornam esse evento possível, HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. E sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Se esse conteúdo foi útil, deixa seu like, compartilha com outros síndicos, administradores, conselheiros e moradores. Siga a nossa página, ative as notificações e continue acompanhando nossos próximos episódios, sempre com temas relevantes para o universo condominial. Lembre-se também de acompanhar a Pred News nas redes sociais para ver a nossa programação. O Meet dos Síndicos retorna quinta-feira com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta do Brasil. Desejo um ótimo descanso a todos e até lá!